As aulas, a partir da aula 6 para frente, o professor ainda não atualizou no coisa. Deve ter atualizado. Deve estar, eu posso confirmar, mas deve estar. É que eh, só vi até agora as aulas até 5. Não sei se Aliás, já. um momento só, até podes fazer já. Na página da cadeira, que é esta, não é? Tem a página. Vocês devem ter aqui nas classes, lectures, por exemplo, esta é a de hoje, há de ser a de hoje, há de ser esta. Tem aqui os slides, tem. A semana passada foi esta, tem cá os slides. O que é que eu não atualizei? Tem os códigos? Deixa-me ver. Era as aulas mesmo, as videoaulas. Já está Os atualizado. vídeos. Eu acho que Sim. tem. Por exemplo, isto é a vida da semana passada. Ups, não está cá, de facto. Ah, não estão cá os vídeos, não. Tenho que colocar os vídeos, ok? A partir da aula 6 para frente. Na 6 ainda há? Na 6 não tem. A última Na foi a 6 também 5. não tem. Epá, porquê é que eu não pus isso? Ela está aqui está, mira, que nem sequer. Bem, depois eu coloco os vídeos, ok? Ok, certo. Bom, então vamos ver a aula de hoje, que vai ser mais uma aula sobre grafos, a continuação da aula anterior sobre grafos. E vamos ver uma técnica de programação, algoritmos que são a programação dinâmica. Ok? Bom, o que é a programação dinâmica? Ok. Aliás, antes disso, os grafos têm várias, quer dizer, uma vez modelando um problema através de grafos, há vários objetivos de otimização que se podem ter. Por exemplo, saber entre dois pontos, entre dois nós de um grafo, qual é o caminho mais curto entre dois. Enfim, se o grafo for um mapa geográfico, já estão a ver o caminho mais curto, é aquele que vocês usam no Waze ou no Google Maps, quando vos dizem para ir de um lado para o outro, quando vocês pedem como é que se vai de um lado para o outro. O Minimum Spanning Tree, que é uma cobertura, no fundo é uma árvore de cobertura, em que todos os nós do grafo estão nessa árvore, mas só existe um caminho entre dois nós, por isso não há redundância. Por exemplo, se vocês quisessem montar enfim, normalmente o exemplo que dá é uma infraestrutura qualquer de distribuição de água, você tem que ter a certeza que a água chega a todos os lados, mas não andam a colocar canos à balda, quer dizer, devem colocar o mínimo de canos de forma a chegar a água a todos os pontos. O mínimo Hamiltonian Tours é o caixeiro viajante, não é? Alguém que quer andar por todos nós, neste caso todas as cidades, tem que passar por todas elas, sem as repetir e fazendo o trajeto mais curto. Outro exemplo também da coloração de grafos, em que grafos que tenham dois nós, por isso o que se pretende é colorir o grafo com um conjunto de cores, de forma a que dois nós vizinhos, por isso que tenham uma ligação entre eles, não tenham a mesma cor. É uma generalização da colorização dos mapas, ok? Os mapas, cada país será um nó, países que têm fronteiras têm um arco em comum e, por conseguinte, o que se pretende é garantir que os países que têm fronteiras não tenham a mesma cor, senão depois confundiam-se no mapa. Ok, alguns destes problemas, os dois primeiros, são resolvidos ou podem ser resolvidos por algoritmos polinomiais, ou seja, com uma complexidade que é polinomial no número normalmente no número de nós dos grafos. Estes dois, o C e o D, já não é assim. Por isso é obrigado a ter ninguém conhece um algoritmo polinomial, por isso todos os algoritmos que são conhecidos, no pior caso, obrigam a ter uma pesquisa que tem que passar por um número exponencial, por isso 2 elevado ao número de nós, sensivelmente, essa ordem de grandeza. Depois iremos ver alguns destes na próxima aula. Hoje vamos centrar nos primeiros, ok? Bom, como é que se consegue obter estes algoritmos polinomiais? Há várias formas, mas o que vamos ver hoje é uma metodologia chamada programação dinâmica, que é baseada na indução matemática. Okay? O que é a indução matemática? Se nós conseguimos obter uma coisa com n, estendemos para n mais 1. Okay? E é exatamente isso que vamos fazer. O shortest path, no fundo, o que temos, aliás, o mínimo spanning trees, no shortest path, essa não vamos ver agora, vamos ver depois, mas o mínimo spanning tree que nós temos é, se temos já uma árvore, ou uma árvore que já cobre n nós, vamos expandi-la para cobrir um enésimo mais um nó. Okay? E por isso, se ela for mínima com n nós, continua a ser mínima com n mais um nós. Basicamente é esse o princípio.
E o shortest path é a mesma coisa. Se eu consigo ir de um caminho de um lado até o outro, que é o caminho mais curto, consigo dar mais um passinho, por isso para um próximo nó ainda, mantendo o caminho mínimo. Ok, por isso basicamente, cada vez que temos uma solução com n nós, estendemos essa solução para n mais 1. Okay? Vamos ver então estes dois exemplos do minimum spanning trees, que vamos usar o algoritmo de Prim, e o shortest paths, que vamos ver o Floyd-Warshall. Okay, vamos começar pelo spanning tree, ok? Por isso, spanning tree é um subconjunto do grafo que tem uma topologia de uma árvore, cobre todos os nós do grafo, por isso é uma árvore de cobertura, ok? Por isso isto foi o exemplo que eu vos dei, não é? Usando nós queremos que os nós estejam todos ligados, mas usando um número mínimo de conexões de forma a que não haja redundância. Ok, neste caso há vários algoritmos que permitem obter esta spanning trees. Os mais conhecidos são o do Kruskal e do Prims. Vamos ver o algoritmo do Prim, ok? Bom, vou-vos dar aqui uma animação. A ideia é que vamos usar mais uma vez um exemplo de programação dinâmica em que nós resolvemos o problema para n nós e estendemos essa solução para n mais 1 nós, com a garantia que nunca temos que fazer backtracking, nunca nos enganamos, ou seja, uma vez escolhido o enésimo mais um nó, esse enésimo mais um nó continua lá e nunca temos que voltar para trás para tentar uma alternativa. Né? Sempre que tivermos um algoritmo que tem que fazer alternativas, tem que testar alternativas, normalmente estamos no caso de um problema exponencial. Neste caso não vamos ter que explorar, digamos, alternativas, não temos que fazer backtracks e por isso o algoritmo é tipicamente polinomial. Ok, vamos ver então o seguinte, como é que nós vamos resolver isto? Bom, se queremos obter uma árvore, e vamos começar da seguinte maneira. Temos dois tipos de nós, os nós que estão dentro da árvore e os nós que estão fora da árvore. Okay? Por isso o in é o conjunto de nós que já estão incluídos na minimum spanning tree, na árvore mínima, e o out são os nós que ainda não estão incluídos. Por isso, como é que o algoritmo funciona? Primeiro, escolhe-se inicialmente um nó para a árvore. Okay? Por isso o in7 começa com um nó e todos os outros vão para o out. Depois, enquanto houver nós no out, quer dizer que enquanto a árvore não cobrir todos os nós, o que é que fazemos? Procuramos para todos os nós no out, verificamos qual é o arco que tem menor custo que o liga a um dos nós do in. Okay? E por isso, quando olhamos para todos os nós que ligam nós do out aos nós do in, escolhemos aquele que for mais pequeno. Okay? É aquele que for mais pequeno. O nó out que for escolhido passa para in, ou seja, já fica dentro da árvore e o arco fica incluído na árvore de cobertura, a spanning tree. Vamos ver um exemplo que é mais simples de ver isto. Supomos que nós queremos obter uma árvore de cobertura, por isso, uma árvore neste grafo que cubra todos os nós, mas que não tenha dois caminhos entre dois nós. Por exemplo, de C a D eu posso ir por F ou posso ir por A. Por isso este grafo não é uma árvore. Bom, vamos escolher um nó arbitrário, ok? Neste caso escolhemos o nó E, ok? Uma vez escolhido este nó arbitrário, este fica no in, os outros ficam no out, ok? Por isso o out fica A, B, C, D, F e G. A árvore propriamente dita não tem nenhum nó, okay? Não tem nenhum arco, e agora vamos fazer o ciclo, ok? Vejamos. Verificar todos os nós que liguem, todos os arcos que ligam nós do in do nós do out. O nó in só tem o E, por isso os nós que estão ligados ao E são o B, o F e o G. Okay? Dentro destes nós e dentro destes arcos, escolher aquele que é mais curto, aquele que é tem um custo menor. Há de ser o E. Okay? Ligação ao B. E por conseguinte, o que nós fazemos neste caso, uma vez identificado este arco, o que fazemos é juntamos o B aos nós que já estão, aos nós que já ficam incluídos na árvore, por isso já temos estes dois nós na árvore. Temos o out, são os outros, por isso já não tem nem o B, nem o E já não devia estar aqui, por isso só tem o A, o C, o D, o F e o G. E a árvore neste momento é constituída apenas pelo arco de B para E. Okay?
Bom, ainda não chegamos, ainda temos nós que não estão cobertos, por isso vamos para o próximo ciclo. Ok? Vamos olhar para os nós que não estão cobertos, o A, o C, o D, o F e o G, e vamos ver quais são as ligações que existem entre estes nós e os nós B e E. Okay? Que são, por isso, os nós que estão ligados ao B e ao E são estes 4, e a ligação mais curta é esta, do B para C. Ok? Que tem 3. Okay? Por conseguinte, como esta é a ligação mais curta, o C vai passar para dentro da árvore de cobertura e o arco de B para C passa para a spanning tree. Okay? Por isso, nesta altura do campeonato, temos já 3 nós na árvore de cobertura e temos os outros 4 fora da árvore de cobertura e a nossa árvore, neste momento, é constituída por 2 arcos, do B para o E e do B para o C. Bom, o nó ainda há nós de fora, por isso continuamos. Quais são as ligações que existem entre os nós de fora e os outros nós? Bom, há esta, os nós estão ligados, o C e o B estão ligados ao A, o F está ligado ao C e ao E, o G está ligado ao E, o D ainda não está ligado a nada. Por isso, destas linhas, destes arcos todos, o mais curto é este, do C para o F. Okay? Tem 2. Ok? E por conseguinte, o F vai passar para dentro da árvore de cobertura e sai dos nós out, e a árvore de cobertura passa a ter 3 arcos. B para E, B para C e C para F. Okay? Por isso, estes 3 nós continuam fora, o arco CF passa a ser incluído, e por isso, nesta altura do campeonato, ficamos já com 4 nós dentro, mas ainda estão 3 nós de fora. Por isso, estando 3 nós de fora, vamos continuar. Ok? Por isso, neste momento, todos eles estão ligados a algum nó dos de dentro. Qual é a ligação mais curta? Aqui neste caso há 2. Okay? Quando há 2, escolhemos arbitrariamente uma qualquer, não tem que ser esta, podia ser a outra. Escolhemos esta e, por conseguinte, colocamos o nó D dentro da árvore de cobertura. O nó A e G continuam de fora e a árvore de cobertura será de B para E, de B para C, de C para F e F para D. Ok? São estes 4 arcos que aparecem na árvore de cobertura. Ainda temos nós de fora. Quais são os nós que ligam A e G aos nós de dentro? Ok? Os nós A e G, este é ligado por T, por 9, por 4, por 6, por 7, por 6, por isso o que é mais curto é este, de A para C. Ok? E por conseguinte, vamos colocar o A na árvore de cobertura com este arco, e por isso o único nó de fora será o G. O arco fica incluído, A para C também fica incluído na árvore de cobertura, okay? Que já neste momento tem 1, 2, 3, 4, 5 nós, 5 arcos. Finalmente, existe um nó ainda de fora, ok? Vamos ver onde é que ele se liga, liga-se ao E e liga-se ao D. A maneira mais curta, o arco mais curto é do E para o G, e por conseguinte vamos colocar este arco de E para G na árvore de cobertura. Okay? Por isso já temos todos nós dentro da árvore, não temos nenhum de fora, e a nossa árvore de cobertura é esta. Okay? São 6 arcos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Okay? Esta é a nossa árvore de cobertura, como veem, todos os nós estão cobertos. Se vocês quiserem ir de um lado ao outro, só tem um caminho. Por exemplo, se quiserem ir do D até ao G, só tem um caminho, que é o D, F, C, B, A, E, G. Okay? Isto é sempre uma árvore que se obtém, por isso não tem caminhos redundantes. Ok? Penso que isto é claro. E por conseguinte, a árvore de cobertura é esta. Por isso, como é que nós vamos implementar? Há implementações, o algoritmo é este. Há implementações que utilizam estruturas de dados muito sofisticadas. Nós não nos vamos meter nessa competição, mas vamos implementar este algoritmo de uma forma, enfim, minimamente razoável. Okay?
E por isso, dado um grafo, ou seja, uma matriz com todas as ligações entre nós, é suposto retornar a minimum spanning tree. Bom, a minimum spanning tree no fundo é um grafo também. Por isso nós vamos retornar um grafo exatamente com o mesmo tamanho em termos de número de nós do grafo inicial, só que alguns arcos estão nessa árvore, outros arcos não estão. Já vimos que dois nós que não estão ligados, têm uma ligação na matriz de adjacências com o custo menos 1, vamos sempre admitir que os custos são positivos. Os nós estão ligados entre si por arcos de custo zero, por isso eles estão ligados entre si, e por isso são os outros que se mantêm. Por isso, o que é que temos que fazer? Se queremos obter a árvore de cobertura, calculamos o comprimento, por isso sabemos quantos nós é que existem. Vamos selecionar arbitrariamente os nós que estão numerados, de 0 até n-1. Vamos começar por pôr o 0 no in. O out são todos os outros, é de 1 até n, é n-1. E a nossa árvore de cobertura é a seguinte: coloca-se basicamente tudo a menos 1, ok? Por isso isto corresponde, cada linha é menos 1, são n menos 1, e a árvore matriz acaba por ser uma cópia desta linha n vezes, por isso acaba por ser uma matriz de n por n. Inicializamos, por isso todos os valores estão inicializados a menos 1, quer dizer que não existem ainda arcos nenhuns que foram selecionados. Vamos colocar a 0 aquelas ligações de um arco com ele próprio, essa é a convenção que usamos para as matrizes, e agora vamos criar, digamos, esta matriz, conseguindo a matriz correspondente à árvore de cobertura, e vamos retornar no fim o valor da matriz, bem como o número de nós, os nós que estão ainda out. Se tudo correr bem, colocamos todos os nós dentro da árvore, e por isso os nós que estão out serão um conjunto vazio, por isso será uma lista vazia. Se esta lista out não for vazia, quer dizer que nós não conseguimos fazer uma árvore de cobertura, quer dizer que há nós que não estão ligados no grafo. Se não estão ligados no grafo, também não estarão ligados por um subconjunto dos arcos. Vamos ver então como é que nós fazemos. Enquanto houver nós no conjunto out, vamos procurar, ok? Por isso, enquanto houver nós no out, por isso, enquanto o comprimento do out for maior que 0, descobrir o arco com menor custo entre um nó do in e um nó do out, ok? Por isso, vamos calcular o menor custo, por isso vamos assumir que o custo mínimo é infinito, por isso é um valor muito alto. Dizemos que o U e o V ainda não sabemos quais são os nós que estão dentro nem fora, um será dentro, outro será fora. E agora, para todos os nós que estejam no IN e para todos os nós que estejam no J, nós perguntamos o que é que acontece ao custo do arco entre I e J. Se ele for maior que 0, por isso, se existir um arco, de facto, e se o G e J for menor do que o mínimo atual, então vamos dizer que o mínimo atual passa para G e J, o nó de dentro é o U e o nó de fora é o J. Por isso fazemos isto para todos os nós I e J, e no fim deste ciclo nós temos a certeza que obtivemos o U e o V como sendo os nós mais próximos, os nós que estão mais próximos, um de dentro e um de fora, que estarão mais próximos entre si, ou seja, ligados por um arco com custo mínimo. Pode acontecer, era isso que eu estava a dizer, pode acontecer que não haja nenhum nó seja selecionado, ou seja, nenhum nó, o G e J é menor que o mínimo de arco, ou seja, todos os nós, todas as ligações entre os I's e os J's são infinitos. Se todas as ligações entre os I's e os J's têm um custo infinito, o que quer dizer é que há nós de um grupo que está no IN que não estão ligados a nós do grupo out. E por isso é impossível ligar os nós todos de um grafo numa árvore. Okay? E nessa altura o out set vai terminar, okay? Sem poder fazer nada, e o conjunto dos nós que estão out são aqueles que não estão na árvore de cobertura, ou pelo menos na subárvore de cobertura que contém o nó 0.
Ok? Por isso o que fazemos neste caso é isto que tínhamos feito. Se nenhum nó for selecionado, por isso se o U e o V forem zero, ou seja, se eu não cheguei a selecionar nenhum, o que eu faço é imediatamente termino com a árvore que tenho, nessa altura, e com o no out que mantém os nós que são maiores que, o número de nós que é maior que zero. Ok? E pronto, isso basicamente é o que acontece. Ok? Bom, depois, independentemente disso, escolhendo, uma vez tendo detectado qual é o no in e qual é o no out, por isso o no in está ligado e o no out está ligado, o que acontece é que a ligação entre estes nós vai ser feita com a ligação que existe no grafo, por isso, na árvore, a ligação entre o V e entre o VU é exatamente a ligação que existe no grafo inicial entre os nós U e V, okay? E o nó que estava o nó que está fora passa para dentro e o nó que estava e é removido, por isso o nó V que estava fora é incluído no vetor in ou na lista in e é removido da lista out. Por isso, o nó passa de fora para dentro. Okay? E por isso o algoritmo todo está aqui. Enfim, é basicamente aquilo que eu vos mostrei. Por isso, esta primeira parte serve para criar a árvore inicial. Depois há um ciclo que vai colocando, vai transferindo nós do in, por isso vai colocando a in e vai retirando do out, e a maneira de fazer isto é descobrir os nós que são as ligações mais curtas entre um nó que esteja in e um nó que esteja out. Se nenhuma ligação existir, por isso se o V e o U continuarem a zero, quer dizer que eu não selecionei nenhum, isto quer dizer que a árvore não pode ser formada, por isso o grafo não é conexo, e por conseguinte nós retornamos a árvore tal como ela existir nessa altura, e um conjunto de nós que estão out e que não se conseguiu ligar aos nós que estão in. Por isso, será que este algoritmo funciona? Bom, não vamos provar isso formalmente, mas intuitivamente, se nós tivermos uma árvore de cobertura com N nós, se nós acrescentarmos o nó que tem um custo mais baixo, ok? Então não há hipótese de arranjar uma árvore com N mais um nós que tenha um custo mais baixo, porque nós estamos sempre a aumentar com um nó de custo mais baixo. Por isso, em princípio, em princípio e no fim, o algoritmo funciona, vai sempre selecionando o mais pequeno e no final temos a árvore com o custo mais baixo. Qual é o custo qual é a complexidade do algoritmo? Ok? Bom, a complexidade do algoritmo, se vocês olharem para o código, tem um ciclo que é enquanto o comprimento do out for maior que zero, por isso enquanto houver nós do lado do out, eu vou comparar todos os nós que estão do lado do in com todos os nós que estão do lado do out para ver qual é o arco mais curto. No pior caso, quantas vezes é que eu tenho que fazer? Bom, aqui, while n, este ciclo faço n vezes. Porque eu sei que em cada instância do ciclo eu retiro um nó do out. Por isso o out vai sendo n-1, n-2, vai ser percorrido n vezes. Este U e J depende, ok? Mas no pior caso, o número maior de comparações é feito, por isso o I há de ser um número entre 0 e n, n-1, o J também vai ser um número entre 0 e n-1, por isso as combinações de um número entre 0 e n-1 e de 0 e n-1, o pior caso é quando ambos tiverem o valor de n sobre 2, ok? E nesse caso isto funciona n ao quadrado a dividir por 4, ok? Imaginem, por exemplo, 8 dá 8, mas se for 4, 4 dá 16, por isso o pior caso é quando o I e o J, por isso o in e o out tiverem o mesmo número de nós. Nessa altura, cada um terá n sobre 2 nós, e por isso isto terá que ser feito, este ciclo, executa-se n ao quadrado, n sobre 2 vezes n sobre 2, ou seja, n ao quadrado sobre 4. E por conseguinte, neste caso, como este ciclo se executa n ao quadrado vezes e o while executa n vezes, no total a complexidade do algoritmo será da ordem de n vezes n ao quadrado sobre 4, ou seja, da ordem do número de vértices, por isso do n, ao cubo. E por isso isto é um algoritmo
polinomial em que o tamanho do grafo é proporcional ao número de nós e a complexidade é o número de nós ao cubo. Okay? Bom, na realidade, este algoritmo não está otimizado, com estruturas de dados mais avançadas, eventualmente consegue-se fazer uma complexidade deste algoritmo da ordem do número de nós, do número de arcos, que será n ao quadrado, vezes v log de v, em que é v o número de vértices. Basicamente isto vai dar n ao quadrado e não n ao cubo. Mas isso é preciso ter, enfim, temos que ter mais sofisticação na implementação. Eu não queria, digamos, entrar nesses detalhes, por isso o que interessa é que isto é um algoritmo polinomial, com um número de nós de 10, 20, 100, aguenta-se bem. Claro que se tivéssemos 1 milhão de nós, é melhor começarmos a pensar em otimizar o algoritmo. Mas, tal como está, funciona bem. Ok? Deu para entender esta ou não? Por isso, o algoritmo, nós depois na aula prática vamos fazer alguns exercícios, mas a ideia é pegar num grafo e obter os arcos suficientes para cobrir todo o grafo e garantir que a soma dos custos dos arcos é tão pequena quanto possível. Alguma dúvida? Ou podemos avançar para o próximo? Podemos avançar. Ok, então o outro. Caminho mais curto. Ok? Bom, aqui também há vários algoritmos para calcular o caminho mais curto entre dois arcos. Ok? Há algoritmos que eu digo qual é o nó de partida e o nó de chegada e calculo o nó de partida, eu calculo o caminho mais curto entre esses dois pontos. Digamos, esse é o que vocês eventualmente querem fazer quando têm um mapa da estrada e querem ir de um lado para o outro, e é isso que vocês perguntam. Nós vamos dar um algoritmo um bocado diferente, que é este Floyd, em que vai obter todas as distâncias mínimas entre quaisquer dois nós. Ou seja, se quiserem, as distâncias já estão todas pré-calculadas, ou pré-calcula todas as distâncias, de maneira que quando alguém quiser perguntar qual é a distância entre um ponto e outro, já lá está escrita numa matriz. Okay? E eventualmente depois diz qual é o caminho que deve ser seguido. Ok, este algoritmo do Floyd também vai usar programação dinâmica da seguinte forma. O caminho mais curto entre dois nós é o caminho direto, se existir. Ok? Inicialmente. Depois, e por isso, uma lista in está inicializada com todos os nós. Okay? E agora o que fazemos é o seguinte. Vamos ver o caminho mais curto entre dois nós, além do caminho direto, vamos incluir um nó nesta lista in. E agora o caminho mais curto entre dois nós, das duas uma, ou é o caminho direto, ou é o caminho que é feito através desse tal nó que é incluído. Okay? E por isso, no fim desta inclusão, temos a certeza que os caminhos mais curtos entre dois nós, ou são os caminhos diretos, ou são os caminhos através do nó adicional. E por conseguinte, havendo apenas um conjunto estrito, finito, um subconjunto dos nós, temos a certeza que calculamos o caminho mais curto entre qualquer dois nós. Se acrescentarmos um novo nó, das duas uma, o caminho mais curto entre dois nós é o caminho que lá estava, ou é um caminho que é obtido através do nó adicional. E por isso temos que calcular tudo de novo para obter esses caminhos mais curtos. Okay? E por isso, o que nós obtemos é uma matriz com todas as distâncias mínimas entre quaisquer dois nós. Okay? Vamos ver como é que isto funciona. Vamos inicializar uma matriz, S, com os caminhos mais curtos, e essa matriz começa por ser a matriz de adjacências. Ou seja, à partida, o caminho mais curto entre dois nós é o arco que liga os dois nós. Okay? Bom, na realidade, aqui temos de ter algum cuidado, porque dois nós que não estão representados, que não estão ligados, nós representamos com um custo menos 1. Ok? Como nós agora queremos calcular o valor mais pequeno, por isso é a distância mínima, vamos pôr nós que não estão ligados na matriz da adjacência, vamos colocá-los em infinito. Okay? A distância é infinita entre os dois nós, para termos a certeza que qualquer caminho é melhor do que não ter caminho. Agora, para todos os valores que estão na lista, okay, vamos iterar.
Okay? Por isso, em cada iteração, vamos fazer o update da tal matriz, consideramos todos os nós indiretos entre nós do I, passando pelo nó K. Ou seja, inicialmente não temos nada no K, e depois vamos colocando valores no K. Cada vez que o K for instanciado, nós vamos ter subconjuntos da matriz maiores, porque já incluem os nós K. Okay? Na última iteração, a matriz S já contém todos os caminhos mais curtos entre quaisquer dois nós, porque já não há mais nenhum caminho indireto para selecionar. Okay? Como iremos ver, este caminho, este algoritmo não calcula, não diz qual é o caminho mais curto, diz só qual é a distância mais curta entre dois nós. Se quisermos calcular o caminho mais curto, temos que fazer aqui uma pequena alteração que iremos fazer mais tarde. Bom, então, o que é que faz este algoritmo? Bom, de uma forma bastante intuitiva, penso eu. Primeiro calcula o comprimento, o número de nós, não é? O grafo é dado por uma matriz de adjacências. Cria a tal caminho mais curto, ok? O caminho mais curto para já vai colocar tudo a infinito, ou seja, ainda não fiz nenhuma ligação. Depois, para cada par de nós, eu vou dizer que o G e J, aliás, a distância, se existir um caminho, ok? Será o G e J. Se não, é infinito. Aliás, já estava infinito. Se não, mantém-se como infinito. Mais, para cada I, a distância entre I... não, ok, ainda não tenho. Também podia... Enfim, não vou preocupar com a ligação do nó I para consigo próprio, ok? Mas agora o que eu tenho que dizer é o seguinte. Vamos ter o nó IN, que são todos os nós que existem. Okay? Ou seja, todos os nós que ainda não ligamos. E agora vamos ver para todos os capas. Okay? Para todos os capas que estão neste nó IN, o que é que fazemos? Para todos os IJs, okay? Vamos perguntar se a distância que existe através do K, ou seja, se a distância do I para o J for maior que a distância do I para o K, seguida da distância do K para o I, quer dizer que há um caminho por K mais curto do que o caminho direto. E nessa altura dizemos que, ok, a distância mais curta passa a ser o caminho indireto e não o caminho direto. Ok? E é só este truque que se precisa fazer. Desta forma vamos garantir que no final vamos ter os caminhos mais curtos entre todos os nós. Por isso, ou seja, inicialmente, por exemplo, o caminho mais curto entre 1 e 5, entre os nós 1 e 5, ok? Vamos ver por todos os capas. O que é possível fazer através do 2? Ok? Ou o caminho de 1 e 5 direto é mais curto, ou o caminho de 1 para 2 e de 2 para 5 é mais curto. E nessa altura, o caminho mais curto passa a ser através do 2. Depois vamos ver o 3. Por isso, o caminho mais curto, neste momento, entre 1 e 5, passa pelo 2. Mas se o do 3 ainda for mais curto, passa a ser através do 3. Ok. Enfim, dá algum cuidado para verificar que isto funciona, mas funciona perfeitamente e digamos, o truque é mais ou menos intuitivo. Se o caminho direto for maior que o caminho indireto, o caminho mais curto passa a ser o caminho indireto. Ok? E isto é tudo o algoritmo que existe. Ok? Basicamente pode-se verificar por indução que isto obtém de facto o caminho mais curto. Qual é a complexidade deste algoritmo? Bom, aqui é fácil de ver, não é? Esta é a inicialização, por isso isto será basicamente n ao quadrado, temos que colocar um valor em cada uma das matrizes, um valor em cada elemento da matriz S, mas este ciclo é um ciclo dentro de um ciclo dentro de um ciclo, por isso faz tantas vezes quanto o número de K, o número de I e o número de J. Inicialmente o IN tem o comprimento N, por isso isto no fundo executa-se N vezes, executa-se N ao cubo. Okay?
Por isso a complexidade, neste caso, é n ao cubo. Ok? Em que n é o número de nós do grafo. Ok? Bom, reparem que isto não é a melhor complexidade, como eu vos disse. Há algoritmos, como por exemplo o algoritmo de Dijkstra, que se vocês disserem qual é o nó de partida e o nó de chegada, ele consegue obter a distância mais curta no número de n ao quadrado de operações. Okay? Obviamente, como vocês estão a descobrir o caminho mais curto entre quaisquer dois nós, isto é um pouco mais complicado, passa a ser n ao cubo. Okay? Como se quisessem o caminho mais curto de cada um dos nós que estão a considerar. Ok. O problema que se pode colocar neste algoritmo é dizer o seguinte: bom, mas eu acabo com uma matriz. Okay? Se virem aqui o algoritmo no total. Eu acabo com uma matriz S que diz o comprimento mais curto, do caminho mais curto entre dois nós, ou seja, o elemento S e J diz-me qual é o comprimento do caminho mais curto entre o nó I e o nó J. Mas não diz como é que eu chego lá. Não diz se vou pelo K, se vou direto, se vou por algum nó intermédio. E por isso, para obter o caminho mais curto, não apenas a distância mais curta, mas o caminho mais curto, há que de alguma forma intercalar aqui neste algoritmo uma indicação de para onde é que eu devo ir. Okay? E é essa a alteração que é feita no algoritmo para permitir depois a reconstrução do caminho. Okay? Bom, aqui a ideia não é muito difícil. Cada vez que nós decidirmos que vamos por um caminho mais curto, temos que dizer que se nós do I para o J passamos por K, temos que dizer que se quisermos ir do I para o J, devemos ir do I para o K primeiro. Okay? Por isso, basicamente, é essa aqui quem diz. Ou seja, o que é o next I? Vamos criar uma matriz, next IJ, que diz que se eu quiser ir do I para o J, devo ir do I para o K primeiro. Okay? Se a ligação for direta, o next IJ é o próprio J. Se eu tiver que passar por um caminho intermédio, o I deverá ir primeiro para o K e depois procurarei do K para o J. Okay? E por isso temos que calcular esta matriz. Okay? Esta matriz next IJ é uma matriz que diz para cada I, quando eu quero ir para o nó J, qual é o nó para onde eu devo ir primeiro, em primeiro lugar. Okay? Bom, inicialmente, se eu quiser ir do I para o J, antes de começar a ver se há caminhos indiretos, se eu quero ir do I para o J, devo ir para o J diretamente. Okay? Este é o caminho mais curto, inicialmente. Depois, eventualmente, pode ser alterado quando eu descobrir que, afinal, do I para o J, devo passar por um outro caminho, por um outro nó qualquer. Okay? E por isso, das duas uma, se não houver ligação entre o I e o J, o next de IJ é inicializado a infinito, no sentido de dizer, ok, inicialmente eu não tenho nenhum caminho, não tenho nenhuma forma de ir do I para o J. Okay? Depois, sempre que eu descobrir um caminho melhor, sempre que o I para o J conseguir descobrir que a ligação pelo K é melhor, então o next IJ, por isso a melhor maneira de ir do I para o J, há de ser atualizada para o next e K. Ou seja, para ir do I para o J, deve ir primeiro do I para o K, e depois do K para o J, numa iteração seguinte. Okay? Por isso, é isto. Desculpa, isto aqui não é bem o que eu estava a dizer, por isso next IJ deve ser atualizado para K. Okay? Next IJ igual a K. Okay? Isso não é como está aqui. Ok, por isso vamos ver como é que é este algoritmo. Por isso, a iniciação da matriz, por isso eu quero dizer que de ir de I para J deve ser através do J. Por isso a matriz inicial é J, enfim, isto é uma forma enfim, compacta de dizer que a matriz é 0, uma matriz de 0 por n vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, ou seja, qualquer nó para ir para o nó n, ou nó K, deve ir para o nó K diretamente. Okay? Depois, se não houver ligação, a matriz é inicializada a infinito.
Ok? Se não, que é esta parte interessante, é o que é que acontecer quando há uma ligação. Ok? E por isso, se um caminho melhor foi obtido, ou seja, se next IJ sim, se um caminho melhor foi obtido através do nó K, a melhor maneira de ir do I para o J é ir primeiro para o nó K. Okay? E por isso temos que fazer essa atualização. Okay? Por isso, se o caminho por K for melhor que o caminho direto, por isso o caminho do I para o J através do K, do I para o K e do K para o J, aqui está engatado, for menor que o S e J, então o que eu devo não só dizer é que o novo comprimento ideal é a soma destes dois, como também o next, a melhor maneira de ir do I para o J é a melhor maneira, eu devo ir primeiro do I para o K. Ok? E depois do K terei que ir até ao J. Ok? Mas basicamente a ideia, eu depois posso reconstruir o caminho, sabendo que se quiser ir de um lado para o outro, se calhar tem que ir para um nó intermédio antes disso. Ok, vamos ver então o algoritmo. O algoritmo basicamente é o mesmo até aqui. Okay? Depois aqui é que tem esta alteração, que é se... o next já tem esta alteração, que é criar a matriz inicial. Se não houver ligação, a matriz é inicializada, os pontos que não estão ligados são ligados por um valor infinito. Depois, se a distância for melhor, então o next de J passa a, ou seja, se eu quiser ir de I para J, primeiro devo ir de I para K. Okay? No final, retorno não só a matriz de distâncias, como a matriz next, que diz qual é o caminho que eu devo seguir do nó I até o nó J. Uma vez feito isto, o caminho é só seguindo o caminho, ok? Se eu quiser ir de U para V, tendo esta matriz next, o que ela me diz é, basicamente o que diz que se for infinito, quer dizer que não há caminho nenhum. Caso contrário, eu devo começar o caminho pelo U, ok? E agora vejo qual é o caminho que me é aconselhado, ok? Enquanto o nó onde eu estou não for o nó final, o que é que eu devo fazer? Devo ir para o caminho, para o nó seguinte. Ou seja, eu quero ir do U para o V e esse nó que me for indicado é o caminho que vem a seguir. Okay? Por isso vou acrescentando estes nós à medida que vou avançando. Okay? E no final retorno o caminho. E pronto, basicamente a aula, basicamente agora a parte prática, a parte teórica é esta. Por isso eu ia parar agora aqui uns 5, 10 minutos só para eu ter tempo de gravar isto e depois recomeçávamos com a parte prática da aula propriamente dita. Já agora, só para confirmar que vocês têm o que é necessário, agradeço que vocês vão até à página da cadeira, onde tem aqui o laboratório. Vocês têm a aula de hoje, que deve ser a aula esta, ok? Tem os exercícios, ok? É isso que vamos fazer hoje. E tem depois as soluções, ok? Que nós iremos estudar, ok? Por isso não vou trabalhar no arame, já existem as soluções, eu vou reconstruir, ou vamos reconstruir algumas destas soluções durante a aula, ok? Mas coloquem isto tudo no Python para não perdermos muito tempo, ok? Por isso, vou parar então agora aqui, coloquem aquele fecheiro no Python e coloquem, digamos, os exercícios, a lista de exercícios visível para podermos seguir. Tá bom? Ok, então encontramos daqui às 4h10, já deve estar isto gravado, tá bom? Tá bem, sim. Até já então. Até já.